Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje é um módulo muito importante, um módulo que várias bancas cobram, que é a parte de edição de apresentações, né? Também chamado comumente de Microsoft PowerPoint, né? Nós iremos trabalhar primeiramente com a edição 2010, beleza? Bom, para isso, né? Assim como todos os outros programas que fazem parte da suíte da Microsoft, nós precisamos entender os conceitos básicos, né, galera? Conceito este que vai falar sobre o quê? Ele vai perguntar se ele é um software proprietário, né? E aí nós voltamos para a aula 3 de software. O que é um software proprietário? Software proprietário é aquele que você precisa pagar para poder utilizar. E aí nós temos que ter em mente o seguinte, né? Muitas pessoas associam na hora da prova a utilização que você tem em casa ou no teu serviço, né? Como vocês, queiram ou não dominam a parte da informática, né? Vocês acreditam que o PowerPoint ele é gratuito, mas ele não é gratuito, né? Ah, mas aí o aluno pergunta, por que então, professor, que eu tenho na minha casa e eu não paguei nada? Porque o técnico que fez a instalação e a formatação do seu computador, ele pirateou, correto? Então, pelo amor de Deus, se associar o PowerPoint com algo gratuito é falso. Por quê? Porque ele é um software proprietário. E partindo desse pressuposto, né, as bancas elas podem fazer uma comparação, né, entre as ferramentas que tenham o mesmo objetivo. E nós sabemos que a ferramenta que tem o mesmo objetivo que o PowerPoint é o Impress, né? O Impress pertence, né, à suíte do LibreOffice, né? Até 2010, né, podem cobrar também BR Office, tá? Fiquem atentos com isso. A partir de 2011, né, a LibreOffice tomou as rédeas do negócio, né, e adquiriu essa nomenclatura de LibreOffice, beleza? O LibreOffice, ele é um SL, um software livre, tá bom? Então não há necessidade de você pagar, beleza? Então o uso do LibreOffice seria o quê? Gratuito. Já o uso do PowerPoint é comercial. Beleza? Essa é a primeira diferença que você precisa saber, beleza? Outra coisa que é muito importante, ele pode perguntar para você, gente, qual é a extensão padrão, né? E aí você soa estranho, né? Alguns alunos perguntam, professor, o que é extensão? Todo aplicativo ele gera um arquivo, certo? E esse arquivo tem uma extensão diferente. Então a extensão define que aplicativo é. Por exemplo, nós vimos na aula de Word, né, que ele gera uma extensão .docx, né? Nós vimos na aula de Excel que ele gera uma extensão XLSX, né? Então, cada extensão gera um aplicativo diferente. E o PowerPoint, ele vai gerar a extensão PPTX, tá? PPTX, beleza? Outra coisa que é muito importante que nós precisamos saber, eles podem fazer essa confusão na hora da prova, né? Bom, o PowerPoint 2010, o PowerPoint 2013, gente, e o PowerPoint 2016, né? Todas essas versões, né? Eles possuem a extensão PPTX, né? E aí na prova ele vai falar o seguinte: uma vez que você está utilizando a versão do PowerPoint 2010, como é a versão atual, não é permitido abrir uma extensão .ppt, né? E aí a extensão .ppt, para quem não sabe, é a versão até 2003. Então, o PowerPoint 2003, ele gera uma extensão PPT, tá? E na sua prova vai falar o seguinte, que não é permitido abrir, né? Então, não é permitido abrir um PowerPoint antigo. Verdadeiro ou falso? Falso. Tá? Porque é permitido sim, inclusive você pode, com as versões mais atuais, né, a 2010, a 2013, a 2016, você pode salvar esse arquivo com a extensão antiga, tá? Então fiquem atentos. Se perguntar qual é a extensão padrão ou a extensão nativa, na qual você clicar para salvar como, é PPTX, mas é possível, né, abrir uma versão antiga? Sim. É possível você conseguir salvar com uma versão antiga? Sim. Temos que ficar atento a esses pequenos detalhes. Outra coisa importante, né? Ele pode perguntar o seguinte: qual que é a extensão do concorrente? A extensão do concorrente é .odp,
beleza? Então, ODP é a extensão do seu concorrente. Quem que é seu concorrente? O LibreOffice Impress, beleza? Então, temos aí as coisas básicas, né, que caem muito em concurso e que nós precisamos ficar atento, beleza? Partindo desse pressuposto, eu realizei um índice, né, para mostrar para vocês o que nós iremos falar na aula de hoje, tá bom? De modo que vocês se orientem, né? Isso aqui, na verdade, foi um resumo que eu fiz, né? Realizei uma busca, uma procura de todas as questões que caem dos anos de 2015, 2016, 2017 sobre PowerPoint, né? Então, nós iremos saber as diferenças que existem entre extensões PPT-X e PPS-X, tá? Faltou um xizinho aqui, tá? Cliques do mouse, configuração de página, exportar arquivos para PDF, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, limpar toda a formatação, localizar e substituir e utilizar marca-texto ou caneta, beleza? Então tudo isso nós iremos ver na aula de hoje, tá? Bom, assim como nós realizamos, né, a estrutura do Word e do Excel, nós realizamos também a estrutura do PowerPoint, tá? Se você entendeu, já domina a parte do Office, você vai entender também que o PowerPoint ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele é dividido em guias e dividido em grupos, tá? O que seriam essas guias? Guias seriam os conjuntos maiores de opções, né? Para você entender melhor, imagine um órgão público, né? Vamos imaginar, por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é o órgão maior, né? E dele temos as pequenas divisões, que vamos chamar de comarcas, né? Então, nós podemos ter várias comarcas. Essas comarcas nada mais é do que os grupos. Então, toda vez que você clicar numa guia, por exemplo, página inicial, vai aparecer uma opção para você. Quando você clicar em inserir, vai aparecer outras opções para vocês, beleza? Então, temos que saber sobre isso. Outra coisa que é bem interessante quando se trata de PowerPoint, ele pode cobrar na tua prova, como já ocorreu no Word, ele perguntar qual que é a fonte padrão. Eu sei que isso parece, poxa, mas não é noção de informática, né? Noção intermediária para avançada. Então nós temos que ficar preparados também. Nós vimos que, tanto no Word, né, ele utiliza a versão do Calibre, né? Quanto no PowerPoint também utiliza a nomenclatura da Calibre, beleza? Só que lá no Word o padrão é 11, né? Já aqui no PowerPoint, como nós estamos trabalhando com apresentação e sabemos que a fonte tem que ser do tamanho de forma legível, né? Você precisa saber que nós temos um slide, né? O slide, para quem desconhece, é o menor componente. Então, uma apresentação é composta por slide, é como se fosse uma página do Word, correto? E o slide, gente, ele é composto pelo slide padrão, que é o inicial, e depois nós vamos ter esse slide, que seria o título e o subtítulo, tá? O título sempre vai ser tamanho 44, tá? O subtítulo, onde você vai incorporar o texto, né, sempre vai ser do tamanho 32. Então temos que ficar atentos com essa pegadinha aí, beleza? Se ele cobrar qual que é a fonte padrão, é Calibre. Se for para título, tamanho 44, se for para subtítulo, né, tamanho 32, beleza? Então essa é a estrutura padrão, né, quando se trata sobre o PowerPoint 2010, né? Na verdade, todos os PowerPoints têm essa estrutura. Ele pode te perguntar o que é guia, né? Guias nada mais é que o conjunto de funcionalidades que você pode fazer com a sua apresentação. Ele pode perguntar grupos, né? Grupos como se fossem setores divididos da guia, né? Que é dedicado para uma determinada configuração. E nós temos também a parte da configuração padrão, que sempre vai ser a Calibre, né? O tamanho e o tipo da fonte vai ser Calibre, tamanho 44 para título e subtítulo Calibre, tamanho 32. Beleza? Então, essas são as coisas que você precisa ficar atento quando se fala sobre PowerPoint. Uma coisa que é bem interessante também, tá, gente? A parte, de dicas de uso, né? Que assim como eu falei para vocês no Word, vocês precisam ficar preparados, né? Se cobrar no PowerPoint também, beleza? O que é essas dicas, né? É a parte do mouse, né? O mouse, gente, nós temos dois botões, nós temos o botão da esquerda e o botão da direita.
O botão da esquerda, você sempre tem que lembrar que é a parte de seleção, tá? Selecionar algo. A parte da direita sempre vai abrir um menu rápido, também chamado de menu de acesso rápido, beleza? Na qual você pode fazer configurações dependendo do objeto, do texto que você esteja trabalhando no PowerPoint 2010. Beleza? Então, eu preciso saber de algumas coisinhas básicas que caem em concurso. Ele pode perguntar o seguinte, ó, imagine que você tenha a palavra João, o nome João, correto? E você está com o cursor, né? Deixa eu colocar uma cor preta para facilitar o entendimento. E você tem o cursor aqui, certo? Se você dá um duplo clique, tá? Você vai selecionar toda a palavra no seu slide, beleza? E aí tem outra coisa que é interessante, né? Vamos supor que o cursor, né, esteja no início, né, na frente da letra do J, né? Se eu clicar, ele também vai me mostrar, lembrando que é clique 2 vezes, tá? Ele também vai me selecionar toda a palavra João, beleza? Então temos que ficar atento com isso. 2 cliques, independente se for no início, no meio, no fim, né, na posição da palavra, ele seleciona toda a palavra. Agora, se eu der 3 cliques, a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu vou selecionar todo o parágrafo que contenha, né, que esteja contido a palavra João. Então, temos que lembrar disso, tá? O primeiro clique, você vai posicionar o cursor. É algo padrão, um clique, né? 2 cliques, você seleciona a palavra, aonde o seu cursor esteja. E 3 cliques, você vai selecionar o parágrafo aonde, né, a palavra esteja contida. Perfeito? Então, essas são dicas que nós precisamos saber, precisamos estar preparados, beleza? Agora vamos iniciar, né, e falar sobre uma guia que cai muito mesmo, tá? Que é a guia arquivo, gente. Nós temos que ficar muito preparados, porque no PowerPoint, né, se você já é um concurseiro, né, você já realiza questões sobre o PowerPoint, você percebe que as perguntas são mais leves, né? Não são tão aprofundadas se comparado ao Word e se comparado ao Excel. E ele pergunta muito a parte de arquivo e da estrutura, né? E aí eu desenvolvi uma metodologia que eu estou repassando para vocês, colocar palavras-chave, porque sabemos que existem várias guias, né, no PowerPoint. E essas nomenclaturas podem facilitar seu entendimento na hora da prova. Quando falar sobre a guia arquivo, você tem que referenciar automaticamente tudo que for sobre estrutura, gente. Tá? Tudo que se tratar sobre estrutura, você encontra na guia arquivo. Então, o que eu consigo encontrar na guia arquivo, professor? Bom, primeiramente, você tem que saber a diferença, né? E saber o local, é claro, que na hora de você salvar um arquivo, você está salvando uma estrutura, uma apresentação, né? Você tem 2 opções, salvar e salvar como, tá? E aí ele te pergunta primeiramente, qual é a diferença que existe entre salvar e salvar como? Gente, salvar você vai utilizar uma vez que o documento já existe. Já está no seu computador, já está no seu pendrive, enfim, ele já existe, correto? Salvar como? Você vai utilizar para a criação de um novo arquivo. Ou, imagine só que você tem um documento e você quer criar uma cópia desse documento. Você utiliza a opção salvar como também, beleza? Então, essa é a diferença crucial de salvar e salvar como. Se não bastasse isso, nós iremos abrir 2 tópicos muito importantes, que é a parte de salvar com a versão antiga e salvar como PDF. Então, sabemos que, por exemplo, o PowerPoint, assim como o Word e o Excel, são documentos que permitem a visualização do conteúdo, a leitura do conteúdo e permite também a escrita. De modo que, se você quiser salvar somente em PDF, você consegue, certo? Mas qual a opção que eu tenho que selecionar? Arquivo salvar como. Beleza? Então, essas são 2 coisas que você precisa estar preparados. Se não bastasse isso também, nós temos a parte de salvar e enviar, que eu abrirei um tópico dedicado para isso. Porque o PowerPoint permite, por exemplo, que se você tem uma apresentação e quer distribuir como um tutorial, por exemplo, para um grande número de pessoas
para que eles possam entender, você pode criar uma apresentação, um vídeo, certo? Para de modo que você possa enviar para as pessoas entenderem, beleza? Então é algo que nós vamos abrir um tópico só para vocês entenderem como é que funciona. E tem duas coisas que é muito importante, que é a parte de proteger, né, a apresentação, e nós temos a parte de verificar problemas que pode cair no teu concurso também. Professor, o que seria a parte de proteger a apresentação? Imagine só que você tem um arquivo, né, e esse arquivo vai ser disponibilizado na rede de computadores da tua empresa ou do teu órgão que você seja vinculado, correto? E essa apresentação é a apresentação do final do ano, enfim, uma apresentação muito importante, né? E nós sabemos que uma pessoa ela pode acidentalmente ou voluntariamente excluir esse arquivo, de modo que se você coloca uma senha, você protege ela. Só vai conseguir fazer uma exclusão ou só vai conseguir fazer uma alteração se ele tiver a senha em questão, beleza? Então, isso você consegue proteger o seu documento. Então, cai no concurso perguntando o seguinte: como que eu faço para colocar senha para proteger uma apresentação? Simples, você vai na guia arquivo, porque ela é referente à estrutura, e seleciona a opção proteger a sua apresentação, beleza? Outra coisa que é importante, como eu citei no início da aula, eu falei que o PowerPoint 2010, né, ele permite, né, gente, você abrir documentos, né, apresentações anteriores, né, apresentações que geram ou que possuem a extensão .ppt, né, que seria do PowerPoint 2003. Então, de modo seguinte, como é uma versão antiga, né, nós estamos trabalhando com versões mais novas. Pode ser que não exista todas as compatibilidades, que exista algum erro de plugin ou algo parecido. Então, é interessante se você pegar um arquivo que possua essa extensão antiga, você faça uma verificação, né? De verificar se tudo está funcionando corretamente, beleza? Então, essa é a opção que pode cobrar no teu concurso. Por exemplo, imagine que você está utilizando um arquivo com uma extensão antiga, né? Ele pode perguntar o seguinte: como que eu faço para verificar se esse arquivo está tudo correto, se ele abriu corretamente na versão atual? Você faz uma verificação de problemas, beleza? E aí, passando para frente, agora dando ênfase na parte de salvar como, tem algo que não cai em concurso quando se trata sobre PowerPoint, gente. Ele simplesmente despenca, tá? Cai demais sobre essa questão, tá? Que é a questão sobre o PPTX e o PPSX, tá? Professor, o que é isso, PPTX? PPTX eu falei para vocês, né, que é o arquivo padrão, o arquivo nativo do PowerPoint. E aí nós temos uma coisa interessante. Imagine só que você queira enviar um documento que pode ser editado, alterado ou manipulado, ou você quer pedir uma orientação para o teu chefe: olha, ficou bacana essa minha apresentação, se tiver alguma coisa que pode mudar, você pode fazer uma alteração, um comentário, enfim. Se você está utilizando esse conceito, certo? Você vai salvar o seu arquivo como PPTX. Agora, imagine só, né, que você vai apresentar o relatório final do mês, né, que você quer, por exemplo, divulgar essa apresentação, né, divulgar esse relatório, por exemplo, para todos os colaboradores, né, e de modo que as pessoas só podem visualizar o conteúdo, não pode fazer nenhuma alteração. Para isso, gente, o PowerPoint ele pode gerar uma extensão somente para visualização de conteúdo, né, e essa extensão é PPSX. E isso cai no concurso, tá? Os dois, eles não são iguais, eles são diferentes. Professor, por que ele é diferente? Porque é simples, aqui você permite a edição, né? Já no PPSX, ele não permite, porque é somente de leitura. E isso nós temos que estar preparados, beleza? Em concursos, se nós utilizarmos a versão antiga, ele segue a mesma nomenclatura, PPT e PPS, tá? O PowerPoint 2010, ele consegue abrir tanto o PPT quanto o PPS. Mas lembrando, essas duas nomenclaturas são para versões antigas, beleza? Então,
temos que ficar atento aí. Se cobrar algo sobre PPTX e PPSX, você sabe que um arquivo permite edição ou alteração e o outro é somente para você visualizar o conteúdo, beleza? Seguindo a parte da guia arquivo, pode cair também a parte, como eu citei anteriormente, de salvar como, tá? E aqui aparece para vocês, né? Como eu disse, né? Se eu deixar como padrão, ele salva como apresentação do PowerPoint. Se essa apresentação do PowerPoint for padrão, ela é PPTX. Mas eu posso, por exemplo, ó, salvar a apresentação do PowerPoint de 97 a 2003. Se eu selecionar essa opção, ele vai salvar como PPT. E ainda eu posso mais, né? Eu posso salvar como PDF, né? Então tá aqui a opção. Se perguntar na sua prova que o PowerPoint ele não consegue salvar um arquivo como PDF, é falso. Consegue sim. Eu consigo colocar a versão PPTX, a versão PPT, a versão PDF e ainda eu consigo colocar a versão PPSX, que é somente de leitura, beleza? Então temos que ficar atentos aí. E aí cai mais questões sobre a guia arquivo, que é a parte de estrutura, que trata sobre isso aqui, ó. Imagine que você está fazendo um tutorial ou você quer fazer um passo a passo, enfim. Você quer fazer, por exemplo, uma apresentação que instrua a fazer algo, certo? Você pode selecionar a guia arquivo, selecionar a opção salvar e enviar e criar um vídeo, de modo que a sua apresentação vai ser convertida em um vídeo, na qual você pode armazenar no computador, você pode passar por um pendrive ou um tipo de armazenamento removível e você pode ir compartilhando isso. Então é algo que também cai em concurso público. Ele cai como? Ele cai da seguinte maneira, gente. Ele fala o seguinte, utilizando o PowerPoint 2010 é permitido criar vídeos através de um arquivo gerado, por exemplo, pelo PowerPoint? Sim, você tem a sua apresentação, né? Você pode, por exemplo, criar um tutorial dela. Como? Você selecionar arquivo, salvar e enviar e criar um vídeo. De modo que você vai transformar a apresentação que já existe no seu computador em um vídeo tutorial. Beleza? Numa ilustração gráfica, ou, por exemplo, você pode enviar por e-mail, né? São as duas coisas que eu marquei aqui que pode cair no teu concurso, beleza? Então, você pode criar um vídeo, enviar por e-mail, né? Ou você pode também salvar como PDF, salvar como PPSX ou PPTX, beleza? Então, isso seria, né, quando se trata da guia arquivo. Então, temos que ficar preparados aí, beleza? Partindo desse pressuposto, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, né? Essa questão foi da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, né? Para o cargo de técnico do ano de 2015, ele cobra o seguinte: João preparou uma apresentação por meio do Microsoft PowerPoint 2010, no qual faz uso de alguns efeitos visuais oferecidos pelo software. João pretende distribuir uma cópia dos seus slides para a audiência, e nesse caso, o formato de arquivo mais indicado para exibir os slides e distribuir o conteúdo da palestra temos que ficar muito atentos com isso, porque aqui ele está perguntando interpretação de texto, tá? Ele vai pegar e criar uma cópia desses slides para a audiência, certo? Se é para a audiência, ninguém vai manipular o conteúdo, correto? Somente vai visualizar. E para isso, eu ensinei uma coisinha. Toda vez que você pegar uma pergunta sobre PowerPoint, primeira coisa... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno,
de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na Sala Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula. Tchau. Que você faz e coloca isso aqui, ó. PPTX, PPSX. Aqui é escrita e aqui é leitura. Se ele vai distribuir para a audiência, eles só podem fazer leitura. Então, lembre-se sempre desse macete na hora da prova, beleza? Então, podemos eliminar PDF, podemos eliminar PPTX, XPS, podemos eliminar, POTTX, pode eliminar, sobrou quem, gente? PPSX. Então, lembre, falou de PowerPoint, já coloque isso aqui para não esquecer, tá bom? PPTX é edição, PPSX é leitura somente. Então, gabarito é a alternativa D, beleza? Então, fiquem atentos com isso, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora nós iremos falar sobre uma das principais guias. Guia essa que se chama página inicial, tá? A página inicial, gente, você vai gravar uma palavra aí. Edição, tá? Tudo que for configuração, formatação do seu conteúdo, da sua apresentação, do seu objeto que contém na sua apresentação, você só consegue fazer aonde? Na página inicial, beleza? Então, fiquem atentos, tá? E a partir disso tem os grupos que caem, né? Cai área de transferência, cai fonte, cai parágrafo, desenho e edição. E agora nós iremos abordar cada grupo, beleza? Uma coisa que sempre cai, né? Isso não só na parte do PowerPoint, mas praticamente em todos os aplicativos da suíte do Office, Word, né, o Excel, é o pincel de formatação, tá? Esse pincel de formatação cai e você tem que ficar preparado, ele está contido na área de transferência, tá? O que o pincel de formatação faz, professor? O pincel de formatação, ele aplica a seguinte informação. Vamos pegar a edição aqui, por exemplo, tá? Edição está com a fonte Calibre, o tamanho 14, né? E está em negrito. Então nós temos 3 formatações aplicadas. Ele está com Calibre, né? Ele está com tamanho 14, por exemplo, e está aplicado negrito, beleza? E aí eu tenho a palavra João, certo? João está com Calibre, tamanho 11, sem negrito, beleza? Então aqui eu tenho 2 configurações diferentes que essa, né? Aqui tem a fonte está maior e está negrito. E aí ele pode perguntar no seu concurso da seguinte maneira: como que eu faço, ou se existe, né, a opção de eu pegar todas as formatações que existe na palavra edição e passar para a palavra João? Existe? Sim. Como? Graças ao pincel de formatação. O pincel de formatação, ele permite pegar todas as configurações e aplicar no João, de modo que uma vez que eu clicar, seleciono, por exemplo, pincel de formatação, clico em edição, depois eu clico em João, o que vai acontecer com o João? Ele vai possuir as mesmas configurações da palavra edição. E aí já houve em bancas falando o seguinte: uma vez que você pega o pincel de formatação, você apaga o conteúdo. Falso, tá? Você não apaga o conteúdo, você simplesmente passa as formatações. O conteúdo continua o mesmo, mas ele vai ter as formatações agora que você selecionou anteriormente, beleza? Então temos que ficar atento. Temos a parte de colar, o colar especial. Eu abri um slide, né, dedicado para isso, porque nós temos que ficar atento, tá? Que Ctrl C, Ctrl V nós iremos ver na parte de atalhos, mas existe algo que seria o colar especial, que nós precisamos ficar atento também, beleza? Então, por hora, matamos a área de transferência, né? Vamos agora, né, deixa eu apagar aqui, para outro grupo, o grupo fonte, tá? O grupo fonte, né, gente,
ele vai perguntar essas coisas básicas, né? Negrito, itálico e sublinhado? Não, ele não vai mais te perguntar isso, tá? Por quê? Isso todo mundo já sabe, até porque essas mesmas funcionalidades são aplicadas tanto no Word, no Excel, no PowerPoint. Então é algo fácil, beleza? Eu separei aqui para vocês, né, os ícones que você precisa estar preparado porque estão caindo no concurso. E também, assim como o colar especial, eu abri um slide dedicado para isso, beleza? Então, eu vou pular por hora ou fonte e vou mostrar para vocês o que seria isso, beleza? Bom, parágrafo, tá? O parágrafo, gente, é algo que tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, nós temos dois tipos de listas, né, que são chamados de marcadores e numeração. E aí você precisa saber o seguinte, o que seriam essas listas? É para dar destaque. Você tem dois tipos, você tem esse tipo, né, que é chamado de lista não ordenada, e esse que é chamado de lista ordenada. Então, primeira pergunta, nós podemos ter dois marcadores de numeração. Quais são os tipos de marcadores de numeração que nós podemos ter? Listas não ordenadas, vou colocar aqui LNO, ou você pode ter LO, né? Listas ordenadas, né? E aí pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser números algarismo romano, pode ser ABCD, ele está em ordem, né? E aqui nós vamos utilizar símbolos, né? Pode ser uma seta, né? Pode ser um elemento gráfico, enfim, seria um elemento que não consegue, não traz a ideia de ordem, beleza? Então isso que se trata, né, no parágrafo. Outra coisa que é interessante é o alinhamento. Normalmente uma apresentação vem com um padrão centralizado, mas você pode alinhar à esquerda, alinhar à direita ou justificar. Esse ícone aqui, né, ele permite dividir o seu slide, opa, é o contrário, dividir o seu slide, né, deixa eu colocar aqui do ladinho para facilitar o entendimento de vocês, né, em colunas. Lembrando que é o seguinte, não é interessante colocar em várias colunas porque você perde a questão de legibilidade, né? Não fica legal para visualizar dependendo da quantidade de colunas que você coloque, beleza? Então, esse ícone aqui serve para isso. Outro que cai em concurso público, gente, é a parte do espaçamento entre linhas. Essa seta para cima, essa seta para baixo e um texto aqui no meio, certo? Isso significa o quê? Espaçamento entre linhas, então temos que ficar atento. Outra coisa importante também, que cai quando se trata sobre parágrafo, né, é a parte de direção do texto, está até marcado aqui. O que é essa parte de direção do texto? Se você vai colocar na posição vertical, na posição horizontal ou inclinado. Então você pode colocar isso na sua apresentação de slide. Então, se ele pergunta, eu quero colocar o título na posição vertical, né? Ou eu quero colocar na posição horizontal, que é o padrão, ou eu quero colocar inclinado, ou no ângulo de 90 graus, enfim. Como que eu consigo fazer isso, né? Você consegue com a funcionalidade de direção do texto, beleza? E temos a opção de converter em Smart Art, né? O que é o Smart Art? A gente vai focar lá na parte da guia inserir, onde ele possui, né? Mas o Smart Art nada mais é do que diagramas, né, que representam fluxograma, organograma, hierarquia, processos, listas, né? Ele traz algo mais formal, beleza? Então, é isso que se cobra quando se trata sobre parágrafo. Lembrando que nós iremos abrir um tópico, né, sobre recuo, né, que não está marcado aqui e eu vou mostrar para vocês, beleza? Bom, no grupo desenho, então matamos parágrafo, vamos para o grupo desenho. Imagine só, se ele pergunta o seguinte, você precisa inserir alguns desenhos pré-prontos, né? Ou algumas ilustrações gráficas, né? Algumas formas gráficas, né? Retângulo, seta, onde que eu consigo fazer isso? Aqui, ó. Você consegue colocar em desenhos através dos estilos rápidos. E aí você pode fazer a configuração do preenchimento, do contorno, da espessura, beleza? Já perguntaram isso em concurso, né? Como que eu faço para colocar um desenho de estilo rápido, né? Em qual guia se encontra isso, tá? Se ele falar estilo rápido, gente, é página inicial, porque você vai mexer o estilo de alguma coisa, beleza? E aí temos que ficar atento que não é na guia inserir, beleza? Então é isso que se cobra sobre a parte de desenho. E agora outra coisa que sempre cai
não só na parte de PowerPoint, mas praticamente em toda a parte da suíte do Office, é a parte de localizar e substituir. Ele pode perguntar o seguinte: como que eu faço, né, para substituir uma palavra? Como que eu faço para substituir ou localizar uma palavra contida na apresentação? Simples. Você vai em página inicial e seleciona o grupo edição. Lá tem a opção de localizar, que vai abrir uma janela de navegação do lado esquerdo, ou você pode selecionar substituir, que ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o que você quer que localize e automaticamente substitua, beleza? É isso que trata sobre a edição. Lembrando que localizar, substituir, eles possuem atalhos. Esses atalhos nós iremos ver lá na frente, numa parte que eu separei na apresentação somente de atalhos, beleza? Então, vamos verificar agora, né? Bom, gente, então agora vamos focar, né, em algumas imagens, né, que eu falei para vocês sobre a parte de colar especial, né, e a parte da fonte, né, que eles estão cobrando os ícones e eles perguntam em prova, né? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que nós temos que saber é o colar especial, tá? O que é o colar especial? Imagina o seguinte, que você está fazendo uma pesquisa na web, né, de um texto, e aí você quer colocar esse texto para dentro da sua apresentação, correto? De modo que se você não quer que traga as formatações oriundas da web, por exemplo, você tem que apertar uma sequência de tecla Ctrl Alt V. Quando você apertar Ctrl Alt V, né, no seu PowerPoint, vai aparecer essas duas opções, que são as opções formato HTML ou texto não formatado. Se você quer somente o texto, você tem que selecionar texto não formatado. Então, isso já caiu por diversas vezes quando se trata a questão de colar especial, tá? Então, ele fala o seguinte, que se você copiou, né, um arquivo ou um texto, né, da internet, por exemplo, de algum determinado site, você vai ter que trazer todas as configurações aplicadas, né? Você não tem como retirar isso na sua apresentação do seu slide. E isso é falso. Por quê? Você pode colar especial. O colar especial permite que você retire toda a formatação que existe, tá bom? Ou você pode também fazer outra coisa, né? Se ele perguntar se tem como, tem. Na hora você pode fazer isso. Mais uma vez, supondo que você já, por exemplo, né, copiou o teu texto, né? Você já copiou o seu texto, e aí o que acontece? Dentro do seu texto veio todas as formatações, né? Existe um botão que vai cair na tua prova, que é esse Azinho aqui, que é o chamado de colar especial. Ele é um A, né? Um A maiúsculo, um A minúsculo seguido de uma borracha, né? O que faz isso, professor? Ele permite que você limpe toda a formatação, tá? Então você tem duas opções na hora de colar, né, um texto oriundo da web, por exemplo, ou até de um outro documento, né? Você pode selecionar a opção de somente texto, né? Ou você pode colar, né? Só que claro que vai dar mais um trabalho para você, né? Você vai colar, depois seleciona ele tudo novamente e você clica na opção limpar toda a formatação. Limpar toda a formatação se encontra na página inicial dentro do grupo fonte. Tem outra coisa interessante. Supondo que você começou a digitar ou então você não tem o hábito de digitar muitos textos, né? E você sem querer percebeu que você estava digitando tudo em caixa alta, né? Para quem não sabe o que é caixa alta, letras maiúsculas, né? O que acontece? Você vai ter que apagar e digitar tudo novamente? Não. A página inicial dentro do grupo fonte permite esse Azinho e esse Azão, que é chamado de maiúsculos e minúsculos. O que permite esse botão? Esse botão permite que você coloque todas as letras em maiúsculas, todas as letras em minúsculas ou a primeira sentença somente em maiúscula, tá? E o correto é a primeira sentença, né, em maiúsculo. Então, você não vai ter que fazer um retrabalho de digitar tudo novamente. Então, cai, né, perguntando para que serve esse ícone, beleza? Outra coisa que está caindo bastante
é a parte desse A e esse Vzinho aqui, né? Seguido dessa seta. Esse botão se chama espaçamento entre caracteres. Então, como assim entre caracteres, né? João, se você apertar, por exemplo, e selecionar aqui, vai aumentar. Então, posso ficar assim, né? Ou eu posso diminuindo, conforme o seu gosto. E aí muitas pessoas confundem esse AV, né, com essa setinha aqui, com isso aqui, ó, e essa setinha. Essa setinha é espaçamento entre linhas, tá? Então, quando for na vertical, é espaçamento entre linhas. Quando for na horizontal, é caracteres. Então, temos que ficar atento com isso aqui. Esse AV é espaçamento entre caracteres. Se tiver uma setinha para cima, uma setinha para baixo e um texto, espaçamento entre linhas. E outro que cai, assim como no Word, né? Assim como também na parte do Excel, é o taxado, né? O que é o taxado? O taxado normalmente é para você fazer uma correção ou para chamar a atenção de alguma coisa, né? E aí ele tem um risco no meio do texto, beleza? E temos um outro, né? Esse S você pode perceber que parece que é um S que está sublinhado, né? Ele tem uma sombra atrás, mas a ideia dele é isso, é fonte sombreada, tá? Fonte sombreada. Se você clicar aqui, vai aparecer um fundo na sua fonte, beleza? Então, isso é que se cobra, né? Quando se trata sobre o grupo fonte. Ele cobra esses ícones e pergunta para você para que serve. Esse serve para sombrear o texto, esse serve para taxar o texto, esse serve para aumentar os caracteres, né? Esse serve para colocar maiúsculas e minúsculas e esse serve para limpar toda a formatação. Então temos que ficar atento. Agora, quando se fala sobre parágrafo, ele pode perguntar isso aqui, ó, tá? Para que serve isso, né? Vimos que isso aqui é um marcador não ordenado, é uma lista não numerada, certo? Isso aqui é uma lista numerada, uma lista ordenada, tá? Então, se ele perguntar para que serve isso, é uma lista. Mas que lista é esta? Não ordenada, não numerada. Você pode colocar elementos gráficos ou símbolos, beleza? E aqui você vai colocar em ordem. Pode ser número, pode ser letras, pode ser algarismos romanos. E outra coisa que ele pergunta é o seguinte, né? Ele vai perguntar isso aqui, para que serve isso? Isso aqui é para diminuir o recuo da lista ou aumentar o recuo da lista, beleza? Então, temos que ficar atento. Se ele clicar aqui, ele vai aumentar, ele vai diminuir, perdão. Se ele clicar com a seta para a esquerda, ele vai aumentar. E com a seta para a direita, ele vai diminuir. Diminuir o quê? O recuo da lista que você acabou de criar. Beleza? Então, ele pode colocar esses ícones e pode fazer a pergunta para você. E se ele fizer a pergunta, você tem que estar preparado. Beleza? Então, é isso que cai quando se cobra sobre página inicial. Agora nós iremos ver, né, o novo grupo. Grupo esse chamado de inserir. Tá? Professor, o que eu preciso saber quando se trata sobre inserir? O inserir, ele é diferente da página inicial, porque a página inicial você vai editar texto e aqui você vai trabalhar com algo chamado de objetos. Ah, professor, mas o que pode ser objeto? Simples, pode ser imagem, pode ser música, pode ser vídeo, pode ser símbolo, pode ser texto, pode ser forma, pode ser smart art, pode ser gráfico, enfim, pode ser um objeto que entre dentro, né? Dentro da sua apresentação em questão, beleza? Então você tem que ficar preparado para isso. Primeiramente eu vou falar sobre tabelas, tá? As tabelas, elas caem assim como no Word, né? Ele pergunta o seguinte, se é possível inserir uma tabela, né, dentro do PowerPoint. Claro que é, claro que você consegue, tá? Simplesmente você vai clicar na tabela e vai inserir, beleza? E aí a parte de imagem, gente, o grupo imagens, eu vou abrir um parênteses, assim como tabelas também. Mas eu vou explicar imagens para um próximo slide, porque fica melhor de você visualizar o ícone. Porque eles perguntam para que serve aquele ícone e você tem que estar preparado, beleza? Ilustrações.
tá? Ilustrações é a mesma coisa. Ele vai te dar na prova, vai perguntar para que serve isso, tá? Então temos que ficar preparados também. Hiperlink, né? O hiperlink, gente, você vai fazer uma referência, tá? Professor, que referência é essa? Simples, gente. Imagine só. Eu coloquei um gráfico, né? E esse gráfico tem uma fonte, né? Vamos supor que a fonte seja da LAC Concurso, certo? Se você está tirando essa informação do site da LAC Concursos, você pode simplesmente colocar dentro da apresentação. Se o cara quiser clicar na palavra LAC Concursos e redirecionar para o site, você pode. Ou você pode também criar uma pasta, né? Ou abrir um outro documento. Tudo isso você graças ao hiperlink, beleza? Então, isso que cai quando se trata sobre hiperlink. Outra coisa que é interessante, que cai, ele pergunta o seguinte, né? Como que eu faço para inserir uma caixa de texto, né? O que é uma caixa de texto? É um bloco, um objeto, né? Que você pode inserir um texto. Imagine que você já tem a apresentação e você tem que colocar uma caixa de texto na parte superior ou na parte inferior, né? Porque normalmente quando você escolhe o design do slide, é ele que vai mostrar para você a orientação da onde fica o título, da onde fica o corpo do texto, o subtítulo e assim por diante. Mas se você quer colocar um texto num local específico, você tem que selecionar a guia inserir, selecionar texto e caixa de texto, beleza? Aí eu quero colocar número de páginas, né? Eu quero colocar cabeçalho e rodapé, né? Então você vai colocar aqui também número do slide ou cabeçalho e rodapé também, beleza? Então é isso que trata quando se trata sobre o grupo texto. Outra coisa interessante, né? Assim como o Word e o Excel, imagine que você vai inserir uma fórmula, uma composição química ou uma moeda, né? Um formato de alguma moeda que não existe no seu teclado. Como que você vai fazer? Simples, você vai na guia inserir e seleciona o grupo símbolos. Lá vai ter todos os símbolos, assim como equações cadastradas, beleza? E aí vem uma coisa que é bem interessante, que é o grupo mídia, né? Que cai em vários concursos. Ele pergunta o seguinte: é possível inserir um vídeo numa apresentação em slide? Sim. É possível inserir uma música na apresentação em slide? Sim. Como? Você vai selecionar a guia inserir, né? Como música e vídeo é um objeto, aonde que você vai selecionar? Inserir, depois seleciona o vídeo e o áudio em questão. E aí tem uma diferença, né? Que se você quiser fazer a comparação entre a versão 2013 com a versão 2010, a versão 2013 permite que você faça busca, né, de imagens, vídeos oriundos da internet. Então você faz uma pesquisa direto no YouTube, por exemplo, ou você faz a pesquisa direto do Google. Já o Word 2010 não permite isso. Você tem que estar armazenado ou no seu computador, ou no pendrive, ou no computador que você esteja conectado à rede, beleza? Então é isso que se trata quando, né, se fala sobre a guia inserir. E aí, como eu falei para vocês, citei anteriormente, eu abri um parênteses, né, para duas coisas muito importantes, que é o grupo imagens e o grupo ilustrações, tá? Bom, no grupo imagens, gente, ele pode cobrar o seguinte, ele dá esse ícone e ele pergunta para que serve. Se ele der essa paisagem, né, seguido dessas montanhas com esse sol, significa que você vai procurar o arquivo dentro do seu computador ou dentro dos dispositivos que estejam conectados ao seu computador, tá bom? Então você vai procurar um arquivo que esteja conectado ao seu computador ou esteja, né, dentro do seu HD, enfim, tá, beleza? Você vai procurar localmente. Agora, se ele perguntar o que é clip art, gente, clip art é como se fosse um banco, né, de formas, de ilustrações, de imagens pré-cadastradas pela Microsoft. Por quê? Porque o Word 2010 ele não conecta na internet. Então, supondo que o usuário ele quer colocar uma determinada informação, uma árvore, enfim, um sol, uma estrela, enfim, já existe no Clip Art, como se fosse um conjunto de um banco de dados para vários tipos de imagens, beleza? E outra coisa que cai em concurso, ele pergunta isso aqui, ó. O que é instantâneo? Instantâneo, ele vai fazer uma captura da sua tela, do que você está trabalhando agora. Imagine que você tem que fazer um tutorial para ensinar como faz o passo a passo, né, de um uso de um sistema, enfim, de uma aplicação. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a aplicação, né,
mostrar ela e fazendo captura da tela. E no próprio slide você já pode inserir isso graças a essa ferramenta que é o instantâneo. Então você está com a aplicação, né? Você roda ela, aperta instantâneo e vai colar, né? Vai criar uma tela que você está trabalhando atualmente. Então isso é bem legal. Então essas três coisas você tem que saber a diferença. Porque os três são imagens? São imagens. Mas para cada um serve para uma coisa só, né? Sabemos que imagem vai procurar do computador. O clip art é um conjunto, né, de imagens pré-definidas pela Microsoft. E o instantâneo ele faz captura da tua tela, do que você está trabalhando agora, beleza? E aí vamos para o grupo ilustrações, né? Formas, aqui você já, próprio nome já meio que orienta, né? Você vai trabalhar com retângulo, esfera, cilindro, né? Tudo que for figuras geométricas, beleza? Smart Art, isso que é um porém que pode confundir a sua cabeça. O Smart Art, ele vai trabalhar com partes de fluxograma, ele vai trabalhar com a ideia de você mostrar como é que funciona a hierarquia de uma empresa, o organograma de uma empresa, o fluxo dos processos de uma empresa, uma lista, né, um ciclo. Então, o Smart Art seria algo mais formal, não é uma imagem qualquer em questão. Então, seria voltado mais para a parte empresarial, para a parte mais formal da empresa, certo? Então, por exemplo, se você quer mostrar como é que é o organograma da empresa, ou você quer mostrar como é que funciona a hierarquia do setor público, ou você quer mostrar como é que funciona o processo, passo a passo daquele determinado órgão, então você vai ter que criar um Smart Art. Quando você clica nele, abre várias opções, como você tem ciclo, lista, processos, né? Então tudo isso você permite fazer dentro, né, da sua apresentação em slide. Outra coisa interessante, né, que pode perguntar o seguinte: eu consigo inserir um gráfico dentro da apresentação slide? Verdadeiro. De modo que, como que vai funcionar? Uma vez que você clicou no gráfico, ele vai abrir de forma integrada com o Excel e você alimenta os dados dentro do Excel e ele automaticamente vai alimentar na sua apresentação, correto? Então é bem interessante, até porque sabemos, né, que o Excel, assim como o PowerPoint, pertence à mesma suíte, né, a suíte do Microsoft Office. Então os dois trabalham de forma integrada, beleza? Então temos que ficar atento a isso. Eles podem passar os ícones e perguntar para que servem e você tem que estar preparado para tudo. E eu abri um tópico interessante também sobre tabelas e hiperlink, né? Eu falei para vocês que a tabela, né, você pode criar. E da mesma forma, tá, que você está editando lá no Word e você esteja editando, por exemplo, no PowerPoint, ele pode perguntar o seguinte: qual é, né, a tecla que permite navegação na edição de uma tabela? É Tab. Então, se eu estou com o cursor selecionado aqui, dei Tab, ele vai para cá, dei Tab, ele vai para cá, se dei Tab, ele vai para cá. E aí pergunta de concurso público, por exemplo, supondo que o cursor está na última célula da tabela. Uma vez que você apertou a tecla Tab novamente, o que acontece? Acrescenta-se mais uma linha. Sempre vai acontecer isso, tá? Sempre vai acontecer isso. Então você tem uma tabela, né? Se você está com o cursor na última célula, apertou Tab, ele vai acrescentar uma nova linha. E aí está aqui a apresentação, ó. Eu simulei aqui a apresentação, né? E aqui está a LAC, né? E aí se eu passar o cursor, passar o mouse e clicar na LAC, ele redireciona automaticamente para a referência. No caso aqui é o site da LAC, mas poderia estar referenciando para um arquivo, para uma pasta, enfim, você que define, beleza? Então temos que ficar atento a essa parte de inserir tabela e a parte de inserir hiperlink, beleza? Agora nós iremos abordar uma nova guia, que é essa que é a design, tá? Professor, o que se cobra do design? Bom, configurar a página, temas, né? E plano de fundo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte. Bom, na parte de configurar a página, ele vai te perguntar a orientação que você quer, tá? O que é orientação? Sabemos que temos duas, retrato, né? Opa, ao contrário. Nós temos a opção retrato, que é na posição vertical, e nós temos a posição paisagem, que é na horizontal, né? E sabemos que o slide, ele por padrão, ele é na posição horizontal. Então você pode configurar também,
certo? E isso que se cobra na parte de configurar página. Na parte de temas, gente, o que você vai ter no design? Cada vez que você seleciona, por exemplo, um design, ele muda a fonte, ele muda o tamanho, ele muda a posição do título, do subtítulo, né? Ele muda as cores. Então, se está selecionado esse tema, vai ser um tipo de configuração. Se vai estar selecionado esse tema, vai ser um tipo de configuração. E aí o que ele pode perguntar? Se você pode configurar somente individualmente, né? Somente por determinadas características. Claro que pode. Você pode, por exemplo, configurar pelas cores, pelas fontes ou pelos efeitos, beleza? Então, ele pode perguntar o seguinte, para que... Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.